Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça, hoje, terça-feira, 25 de abril de 2023. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 61 999 75 81 40. 10 horas e 5 minutos. Revista Justiça. Debate. E você passa a acompanhar agora também pelo YouTube da Rádio Justiça a transmissão dessa entrevista com áudio e vídeo e pode participar pelo nosso WhatsApp 61 999 75 81 40. Estamos aqui com os nossos convidados para falar sobre arcabouço fiscal e vamos falar bastante mesmo sobre a reforma tributária. Por isso, estamos recebendo em nossos estúdios a advogada especialista em direito tributário, ex-conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, doutora Miriam Lavocá. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar mais uma vez na Rádio Justiça. É sempre uma alegria passar pelos corredores do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pelo convite. Também está conosco o assessor em Economia no Senado Federal, especialista em Orçamento Público, mestrando em Políticas Públicas e Desenvolvimento, Dr. Dalmo Pereira. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos amigos aqui na bancada, também a todos os ouvintes. É um grande prazer. Estou debutando aqui na Rádio Justiça. Seja bem-vindo, então, mais uma vez. Muito obrigado. Está conosco ainda o advogado, doutor em Direito Econômico, Financeiro, Tributário pela USP, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, Dr. Júlio Queiroz. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos companheiros de mesa. É um prazer sempre debater sistemas cadentes do direito tributário no Brasil, aqui no Supremo. Vou aproveitar aqui os nossos convidados especialistas no assunto e especificamente com o Dr. Dalmo, vamos falar sobre o arcabouço fiscal. Dr. Dalmo, afinal, o que é isso? É um controle das contas públicas? O senhor está acompanhando isso lá no Senado, na Câmara? Como está isso? Olha só, Sérgio, na quinta-feira passada, dia 18, chegou o PLP 93 de 2003, que é exatamente o que tinha sido anunciado já há algumas semanas, né, que é a questão do novo arcabouço fiscal. O que é um arcabouço fiscal? É um conjunto de regras que procura ordenar a forma como o Estado deve gastar, no caso específico, o governo federal. E ele traz uma série de dispositivos novos, são muito inovadores em relação ao que tínhamos antes. Tínhamos antes uma regra bastante dura, que era a despesa do ano anterior simplesmente corrigida pela inflação, sem nenhum espaço para crescimento de despesa. Esse novo arcabouço, na verdade, ele trouxe uma série de possibilidades de crescer a despesa acima da inflação. Então, uma das regras, que eu acho que vai ser a principal delas, é que há uma possibilidade de crescimento real da despesa de 2,5%, ou seja, acima da inflação. Então, você aplica a inflação e tem mais ainda um espaço de 2,5% para a despesa crescer. Isso é uma inovação já em relação, na época de LRF, é a primeira vez que ocorre algo assim, a lei já te garantiu que você pode crescer em termos reais em relação à inflação. Isso é bom ou ruim? Aí depende do economista. Aliás, normalmente dizem que quando você pergunta ao economista, a primeira palavra que ele fala é depende, né? Neste caso também é válido. Você tem economistas que ele tem uma visão mais liberal, no sentido de que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Então, esses economistas tendem a dizer, olha, mais gasto, na verdade, é mais interferência do Estado, então deixa o mercado trabalhar, então menos gasto do governo é melhor para dar liberdade ao mercado. No entanto, tem também aqueles economistas que dizem o seguinte, como por exemplo o Keynes, né, que foi um grande nome dentro da economia, que ele diz que o Estado precisa participar até para dar dinamicidade à economia. Então aí é um debate teórico, um debate que não chegou a uma solução ainda. Então, a depender de qual seja a posição do economista, vai dizer que é positiva a regra, né, como muitos estão defendendo. Também tem aqueles que estão alertando e quanto mais se estuda, mais ficam preocupados. Eu acho que é o momento do debate. Temos uma semana nesse debate, né, com o conhecimento do projeto de lei. Muito bem. Algum comentário sobre arcabouço fiscal ou já podemos partir para a reforma tributária, Dr. Júlio? Eu teria uma pergunta. Pois não. Bom, quando a gente pensa sempre em gastos do governo, num país que teve um histórico de inflação extremamente preocupante, eu acho que sempre esse é um fator primordial quando nós pensamos em custo e gasto do Estado. Essa nova proposta não poderia ser um fator que alimentaria o retorno de uma inflação sempre tão perigosa para nós brasileiros, ainda tão recente nas nossas memórias? Isso, exatamente. É uma das grandes preocupações do arcabouço fiscal garantir aumento real de despesa, porque em qualquer cenário vai ter aumento real de despesa. Mesmo no limite mínimo, já tem um aumento real. Uma das preocupações é essa, ou seja, nós temos bens e serviços na economia suficiente para esse aumento da demanda do Estado. O Estado vai entrar na economia comprando mais. Será que tem esses bens disponíveis? Se não
não tem a regulagem exatamente pelo preço. Quando você tem mais demanda do que oferta, o preço é quem regula essas relações. E com isso a gente pode sim ter um risco de retorno da inflação. Mas em economia tudo é questão de gestão, como você gere o processo. Você pode ter um aumento de demanda, mas também incentivar que a oferta possa crescer, então fazer essa regulagem sem ter um aumento de preço. Agora, me preocupa particularmente, não está na sua pergunta, doutora Bocati, mas me preocupa essa tensão que está havendo entre a Presidência da República e o Banco Central, porque o papel do Banco Central é exatamente contribuir para que esse tipo de descontrole não aconteça. E quando se critica a atuação do Banco Central, isso aí gera insegurança, né? Então pode ser que o Banco Central se mantenha ali com viés técnico, até porque ele tem uma lei que garante agora a autonomia, mas se eventualmente o Banco Central, por algum motivo, tentar baixar a taxa de juros antes da hora, pode sim chegar a esse risco. E quem tem a memória lá da década de 80, 90, ou então estudou nos museus e nos livros, né? Não necessariamente precisa ter vivido, sabe que foi um processo bastante doloroso, o processo inflacionário aqui no Brasil. Vamos torcer para que isso não aconteça. Doutor Júlis. Eu tenho uma dúvida também. Vamos aproveitar, estamos com o especialista aqui. De 2016 para cá, todas essas reformas de caráter fiscal, elas têm vindo por emenda constitucional. Isso. O teto de gastos, a chamada PEC emergencial, e o arcabouço ele vem por lei complementar. Exatamente. O que é que você acha dessa mudança de grau normativo do ajuste? Então, isso aí tem um certo risco, que é o fato de você colocar uma norma de status menor que tem uma regra de aprovação ou de alteração ao longo do tempo, depois que ela for aprovada, mais fácil, mais simples. Você tem um quórum de votação menor. Com isso, no futuro, se quiserem alterar essa lei, será bem mais fácil do que se fosse uma regra feita na Constituição. Então, nesse aspecto de processo legislativo, eu acho que existe um risco. Em termos de legitimidade, eu acho que não tem problema, neste caso particular, ter sido por lei complementar, porque a própria PEC da transição, que foi aprovada em dezembro do ano passado, apontava: eu estou atribuindo a uma lei complementar essa matéria que é a regulação do arcabouço fiscal. Então, eu entendo que ela está legitimada pela Emenda Constitucional 126, que deu papel para uma lei complementar fazer isso. Se não fosse isso, eu questionaria, diria que seria melhor que estivesse no status constitucional. Mas como tem essa menção específica, eu entendo que a legitimidade jurídica está garantida nesse aspecto. Fica ainda a preocupação sobre futuras alterações com um quórum mais baixo do que seria uma alteração constitucional. E para concluirmos, doutor Dalma, essa questão do arcabouço, temos a questão política, e o senhor acredita que ele vai ser aprovado do jeito que está em quanto tempo? Ou vai ter modificação? Eu entendo que vai haver modificações. Arcabouço fiscal é um tema muito complexo, sabe, Sérgio? Não é algo tão simples que a gente recebe aquele pacote, até porque é muito grande e tem muitas intervenções em muitas áreas do Estado e da economia também. Então, entendo que vai haver alterações, sim. Um pouco difícil dizer neste momento quais pontos serão alterados. Mas eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que é essencial. Aliás, 2 pontos que são essenciais. Primeiro, com a aprovação do arcabouço fiscal, a PEC 126 dizia que fica revogado os artigos da PEC 95, da emenda 95, lá de 2016. E um dos aspectos que tinha lá é exatamente os recursos da saúde. Lá dava uma regra de como é que o recurso da saúde deve evoluir. O projeto que veio não fala nada sobre isso. Então vamos ter uma revogação na Constituição e o projeto não trouxe nenhuma menção para substituir essa regra. Então isso aí é com certeza algo que, quando o pessoal entender melhor, vai se debruçar e vai querer colocar uma regra substitutiva em relação à regra que temos hoje no teto de gasto. E outro ponto também é a questão dos recursos para ciência e tecnologia, que havia na LRF uma proteção para não contingenciamento da área de ciência e tecnologia. Esse projeto vem e volta atrás e retira essa proteção. Então isso aí, quando os especialistas da área também perceberem, vão ser 2 pontos que vai gerar muito debate, muito possivelmente deverá haver alguma alteração para suprir essas 2 lacunas, digamos assim, do arcabouço fiscal. Muito bem esclarecidos os pontos, doutor Dalmo Pereira. Sei que temos outros para esclarecer, mas vamos falar sobre reforma tributária, já que ela é mais antiga do que arcabouço fiscal, doutora Mira Lavocá. Como a senhora vem e de quando a senhora já vem acompanhando essa história, esse projeto de uma reforma tributária? Sérgio, tem uma máxima no ambiente tributário que dizem que a primeira notícia que se tem de reforma tributária no Brasil foi com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Cabral, quando chegou, falou: realmente, nós inscreveu o rei de Portugal, uma grande descoberta, um local maravilhoso, cheio de riquezas naturais, uma população extremamente diligente e trabalhadora, mas precisamos amanhã mesmo pensar numa reforma tributária. Então, eu acho que discutimos reforma tributária há mais de 500 anos,
mas eu pessoalmente discuto reforma tributária há quase 22 anos, né? Eu falo isso porque minha primeira lembrança, eu estava amamentando a minha filha e ela já tem 22 anos, está quase formando aqui na Universidade de Brasília em jornalismo. Então, são muitos e muitos anos de discussões com inúmeras proposições legislativas e sempre com a mudança de governo, sempre é uma proposta que chega em primeiro lugar. Pensamos, acreditamos e queremos, acima de tudo, uma reforma, uma modernização do sistema tributário brasileiro, mas eu entendo que é uma caminhada longa e, acima de tudo, uma caminhada vagarosa e dolorosa, porque todos os setores da economia hoje precisam ser pensados, sopesados com a sua contribuição e, acima de tudo, com os custos que poderão advir disso tudo. É um momento para reflexão, para discussões e nada como ter as duas casas legislativas trabalhando e querendo uma reforma tributária. Doutor Júlio, vamos fazer um histórico dessa reforma tributária, porque esse projeto já vem desde quando, né? Tivemos ainda governos anteriores também que já se falavam de reforma tributária. O que mudou de lá para cá? Isso, a reforma tributária já vem tramitando no Congresso tem uns bons anos. Né? Desde o governo Temer se fala de uma reforma tributária mais ou menos nesses moldes. Quando vem em 2019, o deputado Baleia Rossi, junto com outros congressistas, propõe a PEC 45, que tem a autoria intelectual, por assim dizer, do economista Bernard Api, que hoje é secretário especial de reforma do Ministério da Fazenda, e ela tem como núcleo a simplificação da tributação de consumo, a criação de um IVA, né, um Imposto ao Valor Agregado, ou um IBS, que é um Imposto Único sobre Bens e Serviços, no intuito de unificar o cabedal tributário que a gente tem hoje sobre bens e serviços, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS. E aí veio também, em 2019 no Senado, a PEC 110, que é um projeto cuja essência vem do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB, tá? E ele tem mais ou menos a mesma lógica de simplificar a tributação. Com os debates, o que vem acontecendo, na realidade, é o trânsito entre o atual e o que é visto como ótimo, que é a unificação da tributação do consumo. Não é? O que é que significa? Significa que tem havido alguns movimentos para flexibilizar o tributo único, por exemplo, criando-se um tributo estadual / municipal e um tributo federal, né? O IBS federal, o IBS estadual municipal, e também com a flexibilização da noção de alíquota única. Né? A literatura fala que o ideal é que você tem, quanto menos alíquotas você tem, mais facilmente administrável é o tributo. Só que isso tem se mostrado para diversos setores econômicos como lesivo, então tem havido um movimento para criar alíquotas setoriais para saúde, para educação, infraestrutura. Então o que eu acho que tem havido de 2019 para cá é uma sofisticação política e social desse debate, para saber o que é que a sociedade brasileira quer a teor de reforma. Né? Como a doutora Mini muito bem colocou, isso não é de hoje. Né? Isso vem há muito tempo. E o que me parece que é inédito nesse momento é que há um consenso político muito forte sobre a necessidade premente dessa reforma. Isso eu acho que é novidade. Doutor Dalmo, reforma tributária, o senhor também está acompanhando lá no Senado, tivemos essas duas correntes. E agora, como é que está isso? Ok. Lá no Senado, nos últimos 2 anos e meio, nós discutimos a PEC 110, que é uma irmã, né, uma versão muito parecida com a PEC 45 lá da Câmara. E realmente o debate, como o Dr. Júlio apontou, ele foi sofisticando e houve inclusive a apresentação de vários relatórios do relator Roberto Rocha, né, o senador Roberto Rocha, em que ele foi incorporando demandas e tentando parar algumas arestas nesse debate. Infelizmente, eu acho que agora está aparecendo também no debate da 45 a questão de que alguns setores, eu acho que o setor de serviço é o que tem mostrado maior ênfase, né, no questionamento de uma alíquota única para todos os setores, em que eles apontam que há um crescimento da carga tributária do setor que seria algo prejudicial para o setor. Recentemente, a Frente Parlamentar da Agricultura, né, que representa a bancada ruralista, também começou a apontar questões nesse sentido. Agora, em julho, teve um estudo que foi editado por um técnico lá da FPA, onde ele aponta um aumento de carga de 580%. Eu não sou especialista no setor, não sei confirmar, somente relatando o que foi publicado.
mercado. Então, esses pontos setoriais, se resolver, eu entendo que há um espaço muito positivo para que a gente consiga, finalmente, depois de décadas, a aprovação de alguma reforma tributária. Agora, se por acaso, no caso da bancada ruralista, ela tem mais de 1/3 dos votos da Câmara dos Deputados. Então, se isso aí não se resolve, talvez a gente não seja este o momento, mas eu, como cidadão, eu faço votos que a gente consiga vencer essa dificuldade e possa ter uma novidade de aprovação de uma reforma. E para a senhora, doutora Miriam Lavocá, 2 propostas, vários embates, e o que temos de bom, o que a senhora seleciona de bom, de ruim dessas propostas? Sérgio, eu acho que o fator positivo, que seria realmente o lado bom, é pensarmos numa simplificação de todos esses tributos. Nós vivemos realmente dentro do sistema tributário nacional uma complexidade quando nós pensamos em competência para tributar da União Federal, dos estados, aí são os 26 estados e o Distrito Federal, e mais 5 mil municípios. Então, a gente tem uma imensidão dessas competências e, obviamente, essas competências muitas vezes se confundem e geram esse contencioso de grande número no Brasil. Então, se nós olharmos hoje tanto o contencioso tributário sob o enfoque administrativo e judicial, a gente tem aí um volume imenso de processos e, acima de tudo, o que encarece não só ao contribuinte, mas também ao Estado. Então, quando nós pensamos num sistema mais simplificado, mais racional e, acima de tudo, mais transparente para aquele que paga o tributo, para o contribuinte, eu acho que esse é o fator extremamente positivo e que, obviamente, boa parte do mundo já adota. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo como um fator, não chamo de negativo, mas eu chamo de um fator preocupante, é o eventual nascimento de novos contenciosos tributários. Isso realmente novos impostos? Não chamo de novos impostos, mas novas discussões judiciais. Obviamente, essas discussões terão que terminar no Supremo Tribunal Federal, e isso poderão levar muitos anos. Eu falo, eu tenho alguns processos em que a gente discute alguns temas, ICMS, na base de cálculo de PIS/COFINS, nós estamos aí há 25 anos discutindo isso. Só no Supremo Tribunal Federal levaram 22 anos. Então, é temerário quando a gente pensa num país que tem a natureza muito litigante, nós iniciarmos todo um contencioso tributário para a discussão desse novo modelo do sistema tributário nacional. Então, isso é um fator que, apesar de advogada de contencioso, mas isso é um fator preocupante de o que pode acontecer nesses próximos anos. Será que efetivamente conseguiremos implementar um novo modelo? Ou, como eu tenho discutido em alguns ambientes, não seria interessante nós pensarmos numa reforma infraconstitucional, já que nós passamos por um momento vindo de 3 anos de pandemia, de diminuição do crescimento econômico, não só do Brasil, mas do mundo? Não seria, então, mais prudente, nesse momento que precisamos gerar novos postos de trabalho, pensarmos numa reforma mais simplificada? Ou seria este o momento de uma reforma completa, profunda no sistema tributário nacional? Nossa Constituição ela é tão recente, ainda tão jovem. Seria o momento? Então, são essas preocupações que eu tenho, especialmente como advogada de contencioso que eu sou. E para o senhor, doutor Júlio, o senhor concorda? Precisamos de uma reforma mais simplificada, aproveitando as palavras da doutora Miriam? Tem um professor clássico de direito tributário, o professor Geraldo Ataliba, ele fala que imposto bom é imposto velho. O que é que tem por trás dessa colocação? Quer dizer que, por exemplo, um tributo como o ICMS, que é um tributo que está aí há 40 anos, há quase 50 anos, 67 anos. Ele é de 1967, porque ele veio, me perdoe, Júlio. À vontade. O ICMS, fique à vontade ele foi inspirado na criação, à época europeia, e 2 anos depois a Europa abandonou o ICMS e adotou o IVA. Então nós estamos um pouco atrasados. Exato. Mas para o bem ou para o mal... 56 anos, 57 anos. Para o bem ou para o mal, a gente tem um distinto senhor, que é o ICMS, com 67 anos de consolidação jurisprudencial. Você tem, por exemplo, a obra do professor Alcides Jorge Costa da USP, sobre ICM, não tinha o S na época, que lá de trás ele já discutia o que era mercadoria, o que é circulação, o que é operação. Então eu tenho realmente essa questão de, entre aspas, jogar fora uma construção histórica sobre esses tributos. Agora, por outro lado, a gente tem desafios de uma nova economia. Por exemplo, até agora 2020, 2021, se discutia com muita intensidade seu tributo software com ICMS, com ISS, e tinha decisões para todos os lados. Então,
há novos desafios da economia. Agora a gente está tendo esse debate das compras em sites chineses. Então, há novos debates que as legislações comparadas enfrentam em âmbito ordinário, de leis ordinárias, vão fazendo pequenos ajustes na sua legislação. O grande problema é que no Brasil nós fizemos uma opção, e aí se essa opção é correta ou não é outra questão, de constitucionalizar praticamente tudo do direito tributário. O ICMS, por exemplo, a Constituição distingue o ICMS sobre lubrificante se ele for derivado do petróleo e se ele não for derivado do petróleo. Esse é o nível de detalhamento que a Constituição traz. Então, qualquer ajuste para adaptar o direito tributário, infelizmente, ele demanda uma reforma de âmbito constitucional. Por isso, inclusive, que tem outra professora, não sei se ela já esteve aqui, chama Nina Pencac, né? Ela fala que o Supremo, por exemplo, ele tem feito uma reforma tributária jurisdicional. Sim. Ao decidir matérias como o ICMS, como o ICMS na base cálculo PIS/COFINS, diz que o Supremo faz uma reforma, mas ele faz essa reforma porque tudo no direito tributário tem base constitucional. O Minuto Barroso tem uma pesquisa que ele fala 1/4 da pauta do Supremo é de direito tributário. 1/4 das súmulas vinculantes das súmulas ordinárias é de direito tributário. E é de se perguntar se o fato da Constituição tributária ser tão ampla, se ela está efetivamente protegendo o contribuinte ou se ela está gerando uma complexidade em prejuízo do contribuinte, do Estado e, no fim das contas, inclusive da pauta do Supremo, que tem outras matérias de âmbito propriamente constitucional para decidir. Doutor Dalmo, temos essa questão, simplifica, não simplifica, temos essa questão que envolve o Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade dos impostos. O que você pode acrescentar nesse debate? Eu queria interagir com a fala da doutora Miriam Avocati. Eu tenho essas preocupações também e olho até no enfoque de mercado de empresas. Os senhores são da área do direito, logicamente tem toda essa referência do direito. Se a gente pergunta aos empresários como é que eles se sentem no modelo atual, quais são os impostos que mais doem na gestão tributária que eles têm que fazer, especialmente na questão das obrigações acessórias, que é se organizar para dizer quanto tem que pagar, eles apontam que o ICMS de longe é o que mais dá trabalho para as empresas. Isso aí foi uma pesquisa feita pela CNI, né, Confederação Nacional das Indústrias, lá com sede em São Paulo, onde ela perguntou para os empresários isso, qual é o imposto que mais te demanda tempo? E aí então 46% dos empresários disseram, é o ICMS. E quando foi perguntando toda a lista, eu não lembro todos os detalhes do resultado, e o ISS, ele representava somente 1% das preocupações dos empresários. Aí, então, voltando à fala da doutora Avocati, me parece que a gente está com uma preocupação de simplificar, unificando impostos. E, eventualmente, a gente poderia ser um pouco mais prudente, diluir no tempo, fazendo uma unificação dos 27 ICMS que nós temos. Nós não temos uma regra única de ICMS, a gente tem 27 ICMS no país. Se a gente conseguisse unificar, até com uma preparação, arrumando a casa, para depois ter uma reforma tributária mais audaciosa, digamos assim, talvez fosse um caminho mais prudente, até nessa linha do que a doutora colocou sobre o reflexo sobre futuros contenciosos. No momento que a gente pega base de cálculo de ICMS, ISS, PIS/COFINS, coloca tudo isso em um pacote só, vai sair algo que eu acho que ninguém tem exatamente noção do qual o efeito que isso vai gerar e quais os questionamentos que vai surgir ao longo do tempo. Eu, particularmente, pessoalmente, aliás, a gente chama isso de unificação vertical, né? Você unificar em tributos estaduais, federais, estaduais e municipais. Talvez fosse mais prudente, para este momento, fazer uma unificação horizontal. Unifica os impostos federais que tem a ver com consumo, unifica o estadual que tem a ver com consumo, unifica o municipal. O ISS, nós temos 5.500 legislações. Cada município tem a sua própria legislação. Imagina uma empresa como a Netflix. ISS, eu falei... ICMS. Perdão, o ISS, ele tem 5.500 legislações. Uma empresa como a Netflix, ela tem que saber interagir com a legislação de todos esses locais, todos esses municípios, para saber pagar em cada um dos municípios o valor de tributo que ela deve dos consumidores daquele local. Se eu estiver enganado, por favor, não é minha área tributária, por favor, me corrijam, se for o caso. Mas, assim, essa informação que a gente tem da empresa, ela disse, olha, nós temos que ficar interagindo e vendo como fazer esse cumprimento das obrigações acessórias. Uma unificação de 5.000 legislações, eu acho que seria um senhor avanço em termos de simplificação. Unir os 27 ICMS, que é a principal reclamação dos empresários, eu acho que seria um grande avanço.
tendo esse ICMS nacionalmente unificado, talvez aí fosse o momento da gente ser um pouco mais audacioso e ver quais são os tributos que têm base de cálculo semelhante, que têm fatos geradores que se confundem, né, especialmente numa economia digital como hoje, e aí então fazer uma unificação entre tributos, mas eu acho que inicialmente poderia fazer algo mais horizontalizado. Doutora Miriam Lavoccat, dentro dessa simplificação, a senhora já foi conselheira do CARF, a senhora acredita que isso também vai diminuir a demanda do CARF? E como era a sua vivência lá, o seu trabalho no CARF? O CARF, sem sombra de dúvida, eu brinco, é o maior tribunal do Brasil, porque nós temos uma imensidão de recursos administrativos. E quando a gente pensa no volume, eu equiparo muito a STJ Supremo, por incrível que pareça. Sérgio, hoje o CARF tem represado em torno de R$1 trilhão de processos administrativos que estão pendentes de distribuição. Então veja o volume que são os processos administrativos fiscais dentro do CARF. E ao mesmo tempo é um tribunal que vem sofrendo uma campanha muito ruim de diminuição do tribunal, de importância do tribunal. Então a minha vivência no CARF me ensinou, acima de tudo, que o processo administrativo ele é fundamental para o contribuinte, no sentido de lá num tribunal que é muito especializado, ele ter voz. Ele pode fazer a própria defesa dele sem a necessidade de um advogado, sem a necessidade propriamente de um profissional. Então, lá ele é ouvido. E o que eu vejo de importância do CARF é que o princípio maior é o princípio da verdade material. Então, inúmeras vezes a gente se deparou com processos de pequenos valores de contribuintes, muitas vezes pessoas físicas, mas que ele vinha, identificava, trazia os documentos com ele, que muitas vezes ele não tinha conseguido apresentar na hora da defesa, mas anos depois ele localizou os documentos, né, muito típico de imposto de renda da pessoa física. Então, eu vejo um tribunal de profunda importância para a cidadania fiscal no país. E o volume realmente é considerável. Se nós pensarmos nas 3 turmas que nós temos, nas 3 câmaras, tanto seja de imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, contribuição sobre o lucro líquido, PIS/COFINS, que é uma imensidão. Eu equiparo muita discussão que nós temos no CARF para PIS/COFINS com o ICMS. É uma demanda considerável do volume de processos e especialmente, né, com acórdãos de grande profundidade. Inúmeras vezes o próprio Supremo Tribunal Federal faz citação de acórdãos do CARF pelo nível de profundidade que se chega aos julgamentos. Então, acho que dentro dessa reforma tributária que se pensa, e se pensando acima de tudo de uma modernização também do contencioso tributário, o CARF é um ator que precisa ser pensado, repensado e, acima de tudo, valorizado. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas falar do CARF eu acho que demandaria, especialmente como a Rádio Justiça, que tem um grande número de ouvintes, acima de tudo tem uma entrada no Brasil todo, seria interessante pensarmos também num programa para, além de reforma tributária, pensar na modernização do CARF. Modernização, valorização e enfrentar temas, obviamente, que sempre são muito duros, né? Como modernizar ou como... E o voto de qualidade, doutora Miriam Lavoccat? Eu, pessoalmente, eu falo, eu sou uma defensora, eu sou advogada dos contribuintes, então eu sou uma defensora de grande voz para o voto de qualidade pró-contribuinte. Eu acho que isso faz parte, acima de tudo, da justiça fiscal. E isso, eu digo a vocês, exatamente dentro dos processos de julgamento do CARF. Poucas vezes os julgamentos do CARF, no período que eu fui conselheira, poucas vezes não houve um voto, não houve uma decisão por unanimidade dentro das câmaras. Grande parte dos julgamentos são sempre por unanimidade. Então, existe sempre um consenso, tanto entre os conselheiros fazendários como os conselheiros dos contribuintes. O voto de desempate é um voto de exceção. E esse voto de exceção exatamente acontece quando você tem uma dúvida muito grande sobre o auto de fração, sobre o lançamento, que é, acima de tudo, o coração do direito tributário. Então, quando você tem uma dúvida profunda sobre o lançamento, obviamente esse lançamento não pode ser validado pró-fazenda. Eu entendo que esse lançamento, quando existe uma dúvida que é uma dúvida comum de 8 conselheiros, né? 8 conselheiros que conhecem como ninguém matéria tributária, conhecem a profundidade dos temas. Quando existe uma dúvida, eu não acho razoável que essa dúvida seja
favorável à Fazenda. Até porque, quando nós pensamos nesses julgamentos favoráveis à Fazenda, a gente não pode esquecer que, para judicializar esses processos, são necessários a suspensão da exigibilidade desses créditos tributários, que são muito caros para o contribuinte. Muitas vezes o contribuinte deixa de ir ao judiciário porque ele não tem condições de fazer um depósito para suspender a exigibilidade desse crédito. Ao mesmo tempo, no negócio que ele exerce, ele não pode deixar de ter uma CND, ele não pode deixar de ter acesso a crédito bancário, enfim. É um prejuízo que eu vejo sem tamanho ao contribuinte. Só resumindo então, a senhora é contra esse voto de qualidade, empatou pró-contribuinte. Sim, eu entendo pró-contribuinte, como nós temos a favor, agora há 3 anos a favor do contribuinte. Sim. Pró-contribuinte. Todas as vezes que nós tivemos um empate, esse desempate tem que acontecer a favor do contribuinte. Se existe a dúvida, se existe, acima de, eu até vou um pouco mais distante, se não existe a certeza absoluta do lançamento, ele precisa ser pró-contribuinte. Doutor Júlis? Eu vou convergir com a doutora Miriam para divergir depois. Primeiro, eu queria corroborar a fala da doutora Miriam em defesa do CARF. Eu já atuei no CARF como procurador da Fazenda, já atuei como advogado, e eu tenho que testemunhar a qualidade dos conselheiros e das conselheiras, tanto indicados pelos contribuintes, quanto indicados pela Fazenda. O CARF tem discussões numa profundidade que é muito difícil você trazer ao Poder Judiciário, porque por várias razões. Complexo. Isso, são complexos. Enquanto não há varas nem especializadas em direito tributário, por exemplo, na Justiça Federal, no CARF você tem turmas e conselheiros especializados em tributos específicos. Eu trabalhava na segunda seção, especializado em pessoa física, em ITR. Então a gente fazia debates a respeito de imposto de renda retido na fonte, que é difícil de você ver no judiciário. Então eu tenho que corroborar esse ponto da defesa do CARF. Quanto ao voto de qualidade, eu uso divergir. Certo? E é bom divergir de gente inteligente, porque você reavalia seus argumentos. Eu acho que a gente tem duas questões. Uma coisa é o crédito, ou seja, o tributo em si. Quando estou discutindo o tributo em si, eu estou discutindo, ocorreu o fato gerador? Artigo 142 do Código Tributário. Como o CARF é um tribunal fazendário, eu entendo que a resposta à pergunta ocorreu o fato gerador, ela tem que ser respondida pelo voto de qualidade do presidente da turma. Por quê? Por várias razões. Primeiro, o fisco não vai poder rediscutir isso, porque o fisco não tem legitimidade para recorrer ao judiciário. Segundo, porque eu tenho que ter realmente uma posição protetiva do erário em um órgão da própria Fazenda. Tá? Então, quanto à pergunta, ocorreu o fato gerador, eu acho que a dúvida deve ser decidida pelo presidente, que é um presidente fazendário, e ele tende a decidir efetivamente a favor da Fazenda. Agora, quanto à sanção, à multa, para usar uma expressão do professor Luiz Eduardo Freire da USP, multa chibatada. E punição se decide a favor do réu. Além disso ser um princípio constitucional, está reproduzido no artigo 112 do Código Tributário, dizendo que a dúvida quanto a sanções é decidida a favor do contribuinte. Então eu penso que o crédito ele pode ser decidido pelo voto de qualidade do presidente. Agora, a multa, sobretudo que essa multa, se ela for qualificada, ela tem uma repercussão inclusive criminal, ela tem que ser decidida sempre a favor do contribuinte. Então eu faria uma divisão. Eu acho que o voto de qualidade para o contribuinte ele é ideal para a situação de punição, mas ele não é ideal para a situação de crédito. Agora a gente tem um problema estrutural da legislação. O CTN ele não é concebido... CTN o que é? O Código Tributário Nacional ele não é concebido para sempre que eu tiver um lançamento eu tenho uma multa. Ele trata de maneira diferente. O professor Rubens Gomes de Souza falava isso, inclusive. Agora, a legislação tributária, sobretudo federal, ela associa quase de maneira íntima o lançamento à multa. Não existe auto de infração, não existe notificação de lançamento sem multa. Muito difícil de ter. Tá? Mas o CTN não foi pensado assim. Eu acho que a legislação tributária tinha que ser pensada de maneira a ter situações de eu lançar só o crédito, quando eu tenho uma discordância entre fisco e contribuinte, e eu tenho uma situação de lançar crédito mais punição quando eu identifico contribuinte praticou um ilícito. O Supremo acabou de decidir isso na matéria da multa isolada por compensação. 50%. Tem uma multa na legislação que diz o seguinte: se você tiver a sua compensação tributária, ou seja, quando você encontra o crédito do contribuinte com o crédito do fisco, se o fisco não reconhece, só por ele não reconhecer, ele aplica uma multa de 50%. E o voto, salvo engano, foi do ministro Fachin, ele disse, olha, eu não posso punir o contribuinte por fazer um pleito ao fisco. E era isso que essa multa fazia. Então o Supremo disse que essa multa de 50% ela é inconstitucional. Agora, se o contribuinte num pedido desse de compensação pratica uma falsidade, ele ainda submete a multa de 150%. Mas aí eu estou punindo o ilícito, não estou punindo o pedido.
São coisas diferentes. Doutor Dalmo, quer entrar nessa seara também? Seria muito arriscado para mim, mas assim, eu vou falar como uma voz de contribuinte muito mais do que de conhecedor da matéria. Doutor Júlio, entendi perfeitamente a sua colocação, me colocou em dúvida aqui, eu pensava exatamente como o doutor Avocati anteriormente, novamente falando como leigo na matéria. Eu só queria ponderar, né, e aí eventualmente para que possa ser considerado posteriormente, que no caso, se na tese, diante de um tribunal tão qualificado como é o CARF, e na tese principal houve empate, me parece que há fortes argumentos, tanto contrários como a favor do que está em julgamento. Então, nesse sentido, eu me sinto mais confortável como leigo na matéria, a me associar com o doutor Avocati no sentido de que seja contribuinte, no sentido de que os próprios especialistas tiveram dúvidas razoáveis em relação ao mérito que está em julgamento. Mas, assim, não iria além disso, não posso citar a legislação para poder defender minha tese, mas é uma impressão que eu tenho, muito mais que uma visão de economista do que servidor público, claro, né, dentro do sistema que a gente tem que conhecer um mínimo de direitos para estar atuando, mas um pouco essa minha impressão sobre o tema específico. Doutora Mirella Avocati, a qualidade do Dr. Dalmo foi pró-contribuinte. Ganhamos. O desempate foi pró-contribuinte. Algum ponto para fazer uma contraposição ao Dr. Júlio Queiroz? Olha, eu confesso que eu tenho, na verdade, o dia a dia do CARF, né, a vivência dos julgamentos, e todas as vezes que nós chegamos ao momento de voto de qualidade, que muitas vezes, pela condição de presidente da turma, e esse voto, à época, ainda ser pró-fazenda, muitas vezes eu vi julgamentos muito injustos. Muito injustos. Então, todas as vezes que eu vivi a realidade da aplicação do voto de qualidade pró-fazenda, em razão desse voto ser proferido por um presidente de turma, por um presidente de Câmara, que era fazendário, oriundo da indicação da Fazenda Nacional, eu vi julgamentos muito injustos, e vi julgamentos muito injustos, principalmente olhando para o futuro, porque muitas vezes eu passei a acompanhar isso até para poder escrever artigos, para poder ter estatísticas. Muitas vezes esses processos não eram judicializados exatamente porque o contribuinte não tinha capacidade econômica de poder levar esses temas ao judiciário. Então, por mais que o senhor traga argumentos, doutor Júlio, eu acho extremamente um estudo fundamentados, como você me disse. Eu também sou uma fã do professor Luiz Eduardo Schwery, sou sempre uma consultora dos seus livros e dos seus artigos, mas eu acredito que existe um sentimento de injustiça todas as vezes em que o contribuinte é esquecido. Porque nós sabemos no dia a dia, especialmente isso do contencioso, a dificuldade do empresário brasileiro. Eu falo, o empresário brasileiro ele é um herói, porque vivermos a realidade que vivemos, estarmos todos os dias de frente com toda essa discussão tributária, de tantos tributos, de tantas competências, e ainda a realidade que nós temos de folha de salários, com todas as contribuições sociais nela cobradas. Então, eu falo todos os dias, é muito difícil para o empresário brasileiro, cada dia ele acordar, gerar emprego e ter esse sentimento de fazer um país crescer, porque não é fácil. E esse sentimento de justiça é no dia a dia que a gente vê, da justiça fiscal, da justiça que se faz daquele que realmente, né, é o contribuinte, o pagador dos tributos. E só para finalizar essa questão do CARF, se teremos uma reforma tributária, o CARF vai ter menos demanda ou não? Eu vi uma proposta do Centro de Cidadania Fiscal que está contido na PEC 45, né? E ele traz exatamente uma forma de reformulação, uma forma de pensar a indicação desses novos conselheiros, pensar na dinâmica do processo do dia a dia. Então, eu acredito que essas novas propostas que chegam às casas legislativas trazem, sim, novos modelos e novas formas, não de pensar o CARF, mas de pensar um tribunal administrativo fiscal, que eu acho que é profundamente necessário quando nós pensamos já no judiciário sobrecarregado. Como disse o doutor Júlio, muitas vezes você leva temas à Justiça Federal para discussões de tributos federais que são muito incomuns no dia a dia da Justiça Federal. Então, muitas vezes nós chegamos com temas que são muito diferentes daqueles temas do dia a dia. Eu acho que esse tribunal administrativo, acima de tudo, ele proporciona um julgamento de maior profundidade, para que sim, né, eventualmente, se depois com a discussão judiciária já se tenha um processo, pelo menos administrativo fiscal, muito maduro. Sim.
Doutor Júlio Queiroz, vamos sair do CARF e vamos falar um pouco das relações entre Estado, município e governo federal. Isso é o que gera um grande impasse para que uma reforma tributária saia, porque ninguém quer perder a arrecadação? É uma excelente pergunta, eu diria que o problema é até mais complexo. Eu vou lhe fazer uma comparação, por exemplo, com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência era uma reforma difícil, mas por bem e por mal chegou um momento que você tinha, de um lado, o Estado preocupado com a despesa pública, as empresas preocupadas com a carga tributária previdenciária e, do outro lado, o trabalhador. Então a contraposição era mais ou menos entre dois polos. Numa reforma tributária, você tem uma contraposição multipolar, você já colocou uma delas, entre os 3 níveis da federação. A partir do momento que eu unifico a tributação do consumo, os estados e os municípios perdem autonomia. Política, inclusive. Por exemplo, os estados não podem fazer isoladamente política tributária de IBS, podem fazer os de ICMS. Inclusive, em determinadas situações, gerando guerra fiscal. Mas eu tenho a contraposição também de estados, União e municípios e o setor produtivo. Porque o setor produtivo quer pagar menos tributos, o Estado quer arrecadar mais. Não é? Dentro do setor produtivo eu tenho contradições. O Dalmo já falou, a agroindústria de um lado, contra a indústria de outro lado, contra o setor de serviços. Também, né? Exatamente, então tem uma contraposição interna. E aí no meio de todo mundo eu tenho aquele nosso ilustre esquecido que é o consumidor. E o consumidor ele está preocupado com o preço da encomenda dele, que ele comprou ali na internet. Então você tem muitas contraposições de interesse que geram um cenário de elevadíssima complexidade para você equacionar. Para você, por exemplo, na PEC 45 você tem 2 transições. Né? Você tem a transição dos tributos, que é uma transição de 10 anos. Né? Cada ano você vai migrando mais para o IBS e abandonando os tributos novos. Você tem uma transição de 50 anos, que é da receita pública, que é da distribuição de receita. Ou seja, a reforma tributária da PEC 45 ela só vai estar implementada 100% daqui a 50 anos. Não é? Eu vou começar a ensinar desde já, minha filha. Minha filha de 2 aninhos, eu vou começar a ensinar ela a reforma tributária de hoje, que vai ser ela lá na frente que vai estar aqui comentando na Rádio Justiça finalmente a conclusão da reforma tributária. Então, estaremos todos aposentados. Estaremos todos aposentados, com certeza, só assistindo, né? Como dizia o ex-ministro Pedro Malan, no Brasil até o futuro é incerto. Exatamente. Será que nesses próximos 50 anos, como estará esse nível de litígio, de discussão dentro dessa proposta? Isso muito me preocupa, confesso-lhes. E para o senhor doutor Dalmo Pereira, temos esta questão, Estado, governo federal, os municípios, todo mundo não quer perder a arrecadação? Aí você tem uma questão que é política, a gestão de caixa, mas envolve a política, né, pelas negociações, mas tem também um risco, eu queria até ouvir os meus colegas de bancada aqui hoje, sobre a questão até de autonomia federativa, né, desses entes. A PEC 45, ela traz um aspecto que não tem sido muito bem debatido, publicamente não, talvez os técnicos... Traga para cá agora. Que é a questão da criação de um comitê gestor, que esse comitê gestor é quem efetivamente vai proceder à arrecadação. E depois, com critérios, serão colocados em um regimento interno futuro desse comitê gestor, que vai fazer a distribuição para estados e municípios. Então veja que os governadores, os prefeitos vão perder a capacidade de arrecadar. Inclusive, esse comitê gestor vai coordenar a ação da máquina das autoridades tributárias estaduais e municipais. Então veja que esse comitê gestor ele tem um papel extremamente relevante e importante dentro desse processo, a tal ponto de haver perda de autonomia, e aí então alguns discutem soberania fiscal, né? E aí se atenta contra a soberania fiscal, a gente entra em uma discussão sobre está atentando à federação ou não. Aí a gente entra uma discussão sobre o artigo 60. Eu vi alguns artigos na internet de juristas, né, discutindo sobre, será que é possível discutir a inconstitucionalidade desse ponto específico, não da PEC como todo, do ponto específico do comitê gestor ter tanto poder, se isso aí não seria uma inconstitucionalidade. Então esse é um ponto que eu não tenho visto no debate lá na Câmara, lá no Congresso de forma geral, mas que me preocupa. E se isso aí é fato, se isso aí é algo razoável, se essa dúvida é razoável, eu acho que é um ponto que ainda vai precisar ser debatido, senão teremos que discutir no STF, chegar até o STF para discussão sobre interferir na relação federativa com base no artigo 60 da Constituição. Então esse é um ponto que me chama a atenção, há outros também, mas esse aí eu queria trazer até porque eu não vejo esse debate público nesse ponto específico. Posso trazer um questionamento? Pois não. Dr. Dalmo, vivemos 3 anos de pandemia muito dolorosa, né? E sabemos que os municípios com o SUS foi
o grande momento de apoio à população brasileira. Então, eu vi algumas simulações, mas eu confesso que eu não tenho uma certeza absoluta se haverá uma perda de arrecadação grande para esses municípios. Então, no momento que a gente viveu, que nós vimos um primeiro combate, uma primeira assistência, um primeiro atendimento à população pelos municípios, será que dentro dessas propostas, especialmente a PEC 45, que eu vi algumas simulações de alguns representantes dos municípios, essa perda de arrecadação não será muito grande para esses entes? Posso responder? Pois não. Então, os municípios não são iguais, né? Você tem municípios de diversas categorias. Tem um determinado setor, um grupo de municípios que sim, eles vão ter alguma perda de arrecadação. E me preocupa um pouco que é exatamente os municípios maiores, mais organizados, que têm uma legislação mais bem estruturada. E por isso eles, logicamente, têm uma capacidade arrecadatória de ISS maior do que os municípios pequenos. Tem muitos municípios pequenos que eles simplesmente abrem mão de se esforçar em arrecadar o ISS, no sentido que o Fundo de Participação de Municípios passa a ser uma receita muito importante para esses municípios pequenos. Então, assim, se a gente fosse fazer uma estruturação, a gente tem a grande maioria dos municípios abaixo de 100 mil habitantes, que o FPM é muito mais importante do que arrecadar ISS. Então, ele não tem ele não se estrutura para arrecadar o ISS e, logicamente, não é uma receita importante para eles. Eles não vão perder tanto com essa unificação, ou pelo menos não tem um risco, não posso afirmar que vai perder, ou não, mas não tem um risco de perder tanto porque não é uma receita significativa. Já os municípios médios e grandes, esses não, são 40 e poucos, se estruturaram, tem uma boa estrutura fiscalizatória do ISS, tem uma boa legislação, ou pelo menos uma legislação mais madura do que os municípios pequenos, e esse então se vê no risco de ter a sua receita principal desestruturada. Como o FPM tem critérios, inclusive tem a ver com a questão de IDH, né? Então os municípios grandes eles recebem proporcionalmente menos FPM, não é uma receita tão importante. O ISS é uma receita importante. Eu acho que esse aí é o espectro dentro da estruturação fiscal, econômica dos municípios. Os municípios pequenos, para eles estão se mostrando irrelevante para mim, o novo modelo em relação ao que eu tenho atualmente. Os municípios médios e grandes, esses sim, estão muito preocupados. Perfeito. Doutor Jules? Eu acho que essa pergunta que você fez, Sérgio, a respeito do comitê gestor, ela é super importante e ela é pouco olhada hoje nos debates de reforma tributária. E a gente não compra um carro só porque ele é bonito, a gente sempre quer testar como é que ele roda. Não é? Então, como vai funcionar a administração tributária é um debate essencial que me parece que tem passado ao largo do debate público. Ele vai ser formado por políticos indicados? Como que é isso? Esse comitê gestor, a princípio, eu acho que a ideia dele é funcionar de maneira parecida com o comitê gestor do Simples, que ele é formado por auditores e tal, mas esse comitê gestor do Simples, da dimensão que ele tem hoje, eu já não acho que ele funcione tão bem para desenhar política fiscal até que, política tributária. Mas, por exemplo, no Simples, em tese, o auditor, como ele tem tributos estaduais, municipais e federais no seu bojo, qualquer auditor pode fiscalizar. Então, você pode ter uma fiscalização sobre o mesmo tema por 3 entes ao mesmo tempo. E esse comitê gestor federal, me parece que caminha para aí. Tá? Segundo lugar, eu sou um desses, doutor Dalmo, que eu acho que isso é uma violação mortal do princípio federativo, na minha opinião sincera. E eu acho que você não pode delegar um regimento de um órgão administrativo, seja indicado por quem for, a repartição de competências essenciais do federalismo brasileiro. O lugar de se fazer isso é direto na Constituição. Se tem uma coisa que a Constituição faz, é delimitar a competência federativa. Nesse ponto, eu acho a PEC 110 mais sofisticada. Sobretudo o substitutivo do senador Roberto Rocha, que ele cria lá umas regras de quem é que fiscaliza. Ele tem possibilidades, por exemplo, vamos supor que o Estado vai ser o fiscal. Ele pode fazer convênios com municípios grandes, por exemplo, São Paulo, Rio, para que esse município passe a fiscalizar. Hipótese na qual esse município recebe um percentual maior dos tributos que ele fiscaliza. Então, eu acho que tem que ser feita uma repartição direta na Constituição de quem é que fiscaliza, quem é que atua processualmente. Por exemplo, esse conselho do APEC 45, ele tem atuação, inclusive, no contencioso de IBS. Ele vai ser réu na Justiça Federal. E quem é que defende? É a PGFN que defende ele? É a Procuradoria do Estado? É a do município? O município vai ficar ao cabo da Procuradoria Federal ou vice-versa? Então, eu acho que esse debate tem que ser mais sofisticado em todos os aspectos de quem é que vai fiscalizar isso, qual vai ser o ente, qual vai ser o papel do CARF nessa história, porque a gente vai ter que ter, por exemplo, se for um CARF que julga IBS, vai ter que ter um CARF que tenha participação, por exemplo, de auditores estaduais, que tem experiência com ICMS, para construir essa jurisprudência. Então, eu acho que esse tema da organização da administração tributária é um tema essencial que merecia ter mais luz no debate hoje. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, doutora Mira Lavocá. Pois não?
Bom, posso fazer uma última pergunta? Advogado, eu sempre gosto de perguntar por último. Mas brincadeira à parte. Você acha que nós estaríamos hoje maduros para avançarmos com uma reforma tão profunda? E quando eu falo tão profunda, é que precisa chegar a essas minúcias, como você bem trouxe, né? De um comitê gestor, com a participação dos entes, neles presentes os estados, os municípios, a União. Estaríamos nesse momento político, vocês que vivem muito, também estendo essa pergunta ao doutor Dalmo, como vocês veem as casas políticas para um momento de discussão como essa? Seria um momento político para isso? Eu acho que hoje a gente tem vivido uma preocupação muito grande de coordenação federativa. Depois da pandemia, a gente viu a necessidade que se tem de se coordenarem. O Ente Supremo decidiu várias vezes a respeito desse tema de coordenação federativa, e eu acho que faria um bem muito grande ao Estado brasileiro a gente aprofundar esse debate. Eu vou dar um exemplo. Na Alemanha, o IVA alemão, ele tem essa mesma questão. Ele é repartido pela União e, no caso lá, pelos estados. A arrecadação dele é estadual. E você tem um repasse de baixo para cima, dos estados para a União. Então você vê o grau de coordenação federativa que você teve que criar na Alemanha para você confiar, a União confiar que o Estado vai fazer um repasse de baixo para cima para ela. Isso fez muito bem ao Estado alemão. Eu lhe digo por quê? Por causa, por exemplo, da reunificação alemã. Não é? O direito tributário, as pessoas não sabem, mas ele tem um papel essencial na reunificação alemã, porque ele permitiu que aqueles estados da antiga Alemanha Oriental se integrassem na Alemanha reunificada, inclusive desse ponto de vista de terem papéis essenciais, de descentralização, de você ter uma obrigação da União de uniformizar as condições econômicas e sociais. Então eu acho, talvez, aí voltando à pergunta, nós estamos maduros para isso? Talvez sim, talvez não, mas nós precisamos estar, porque a Constituição exige que nós estejamos. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Parto agora para as considerações finais e os nossos agradecimentos. Começo agradecendo ao assessor em Economia do Senado Federal, especialista em Orçamento Público e mestrando em Políticas Públicas e Desenvolvimento, Dr. Dalmo Pereira. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E as suas considerações finais, e acredito que o nosso ouvinte deve falar, mas eu vou pagar menos pelo meu produto, Dr. Dalmo? Explica pra gente rapidinho. Olha só, que isso aí é um grande desafio. Vou falar rapidinho qual vai ser o efeito, né, o impacto dessa reforma tributária. Eu não sou tão otimista nesse aspecto por uma questão muito simples, né? E aí eu olho pelo lado mais econômico do que jurídico. No momento que a gente tem a unificação de vários impostos, no caso da PEC 45 são 5 impostos, no caso das PEC 110 são 9 impostos. Cada uma delas tem uma alíquota. Quanto mais impostos você unifica, você vai ter uma alíquota maior no imposto novo que está sendo criado, exatamente para compensar a arrecadação de todos esses que está sendo encerrado. Então eu tenho um certo receio de qual vai ser o impacto econômico dessa unificação de tantos tributos. Por exemplo, quem hoje, uma empresa que paga somente ISS, ela paga no máximo 5% do seu faturamento. No momento que ela passa para o IBS, da forma como está até hoje, né, tem que ver o relatório como é que vai sair, ela vai pagar 25%. Uau. Então, isso aí vai impactar no preço dela. O empresário não vai tirar do bolso dele para pagar, ele vai transferir ao preço. Então, isso me gera preocupação. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, mas me gera grande preocupação por conta desse modelo e como isso não estou vendo o consumidor sendo considerado no debate. Eu acho que é algo que a gente precisa abrir uma frente de debate nesse aspecto também. Eu queria, se você me permitir, 30 segundos, só interagir com a pergunta da doutora Avocati, que é sobre o momento político, né? Infelizmente, a gente tem um probleminha, doutor Júlio, eu entendo o seu otimismo e eu prefiro ser otimista, mas infelizmente ele está sendo atropelado por alguns fatos políticos, como por exemplo uma CPMI que deve ser criada essa semana, está marcada para quarta-feira. Também, né? Exatamente. 3, né? Então, assim, essa CPMI, especialmente do 8 de janeiro, eu acho que isso aí vai gerar um ambiente muito ruim dentro do Congresso. Eu temo que isso pode, de alguma forma, atrapalhar um pouco esse andamento, né? Mas vamos torcer que não seja o caso, que eu esteja errado. Eu quero estar errado nessa minha preocupação. E, finalizando, então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, pela generosidade de ser recebido aqui, não sendo da área jurídica, mas sendo recebido aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado, Sérgio, obrigado aos colegas de bancada. Também agradeço a doutora Miriam Lavocati, advogada especialista em Direito Tributário, ex-conselheira do CARF. Doutora Miriam, obrigado e suas considerações. Eu que agradeço imensamente, foi um prazer, é sempre um prazer estar na Rádio Justiça, especialmente discutindo temas que são tão atuais e com essa profundidade dos colegas.
Muito obrigada mais uma vez, Sérgio. Agradeço também ao advogado, doutor em Direito Econômico, Financeiro, Tributário pela USP, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB. Está cursando mais alguma coisa, doutor Júlio Queiroz? Muito obrigado por estar conosco. Sempre. Isso aqui foi praticamente um curso de especialização. Foi até um debate assimétrico que eu acho que eu aprendi muito mais do que tive oportunidade de ensinar para os ouvintes. Mas eu agradeço demais à Rádio Justiça, a você, Sérgio, aos colegas da produção, aos colegas de bancada, por esse debate. E eu sou um eterno otimista, porque eu acho que não tem jeito, né? Tem que ser. E esse tema de reforma tributária me cativa, porque tributação é sobre justiça. A doutora Miriam colocou muito bem isso. Não existe Estado, não existe justiça, não existe serviço público se a gente não decidir quem é que paga. E um debate desse no rádio mostra para o seu ouvinte, Sérgio, que ele tem que estar inteirado nesse debate, porque esse debate vai influenciar a vida dele. E essas decisões tomadas pelos congressos têm que ser tomadas com consciência dos eleitores. Tá? Então é um debate muito importante, eu espero que a gente possa debater muito mais disso aqui na Rádio Justiça. Mas eu vou guardar aquela frase que você falou, que estão fazendo tudo isso, mas estão esquecendo daquela pecinha lá embaixo, o consumidor. Exatamente. A gente ele que paga a conta. Exatamente. A gente vê agora qual foi o grande debate tributário do último mês, foi essa coisa das empresas chinesas, porque a nossa compra lá de $50 afeta todo mundo. Não é eu que vou comprar minha gravatinha, o meu depósitozinho para botar resto de almoço. Então isso que mexe no nosso dia a dia é direito tributário. Direito tributário transforma vidas. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados, um debate de alto nível. Mais uma vez, nossos agradecimentos, 11 horas em ponto. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Eu volto daqui a pouquinho com a apresentação do Regra do Jogo e agradeço você também que nos acompanhou pelo YouTube. Até a próxima. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. Se liga na fake news. É falsa a notícia de que Lula suspendeu o fornecimento gratuito de remédios